A paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. É muito bom recebê-los, ver a preocupação de vocês em tratar do espírito. Normalmente a gente se preocupa muito com o nosso corpo físico, com a nossa educação científica, nos preocupamos com nossa higiene, mas esquecemos da nossa educação moral. Esquecemos da nossa parte espiritual, quando na verdade nós devemos nos lembrar que nós somos espíritos e que nesse momento estamos encarnados, por isso utilizamos o corpo físico para poder habitar esse planeta. Então é necessário que a gente tenha essa concepção de que somos espíritos, para que a gente possa entender a necessidade de buscar esse conhecimento e de tratar do nosso espírito, porque ele está aqui, encarnado, está aqui no planeta Terra para poder aprender e evoluir, crescer espiritualmente. Quando nós nos preocupamos mais com a parte material. Então é muito bom ver a casa cheia, muitos jovens, isso me dá muita alegria. E acredito que é Jesus muito mais. Antes de iniciar a preleção, eu quero fazer um convite para vocês que têm filhos, netos, para trazê-los na evangelização infantil, que tem na casa ao sábado, das 9h30 às 10h30. A importância é de nós transformarmos essas crianças em adultos conscientes, responsáveis e moralmente evoluídos. Se nós nos preocupamos em dar para eles os princípios de moral, de ética e de religiosidade, isso vai acompanhá-los por toda a vida e será também a proteção deles. Porque quando a gente está em perigo, quando a gente necessita de algo, quando a gente perde um ente querido, a gente tem que ter a prece para nos fortalecer, tem que ter a nossa conexão com Deus. Se essa criança se torna um adulto sem essa base, que defesa ele tem? Que sustentação ele tem? Ele vai ter, porque o mentor dele, e Jesus, não abandona ninguém, mas ele não vai se sentir capaz, ele não vai se sentir sustentado e amparado. Porque quando a gente se liga numa oração a Deus, a Jesus, a gente sente que uma força nos invade, que uma luz nos ilumina e nos sentimos prontos para aquela situação, ou nos sentimos melhor dentro daquela situação. Então, por isso que é nossa responsabilidade encaminhar os filhos, os netos, para a evangelização infantil. Aqueles que tiverem interesse podem perguntar mais informações na recepção. Também está se dando nessa casa, que iniciou agora em agosto, a Escola de Aprendizes do Evangelho. É presencial, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h. A necessidade de fazer a escola é a necessidade de nos transformarmos em pessoas melhores, de nos conhecermos, de fazer o autoconhecimento. E a escola nos dá a ferramenta para isso e nos auxilia nesse processo através do Evangelho de Jesus. Aqueles que tiverem interesse, venham na quarta-feira conhecer. E tenho certeza que vão ficar. Ficou aí o convite. Vamos fazer a nossa elevação. Vamos fechar nossos olhos. Vamos colocando uma tela branca à nossa frente, esvaziando a nossa mente, pacificando o nosso coração. Vamos sentindo a presença de Jesus entre nós. O Mestre nos disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Vamos sentindo a sua luz, o seu amor, vamos sentindo o seu abraço carinhoso. E assim vamos fazendo também a nossa conexão com o nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que está conosco desde que nós nascemos, nos dando a sustentação,
nos inspirando, nos ajudando a tomar caminhos certos nessa encarnação. Vamos sentindo a presença e o abraço desse amigo querido e vamos assim pedindo a ele que nos leve até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por essa encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pai, nós te agradecemos com a oração que teu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de ação e reação. É uma coisa que a gente ouve falar muito, que as pessoas utilizam como karma de nossa encarnação. Mas, na verdade, a ação, como o próprio nome diz, é um movimento, uma energia. Toda vez que nós emitimos uma ação para o bem ou para o mal, nós teremos um retorno dela. Essa é a reação. É como jogarmos uma bola na parede, ela volta para nós. Então, o que nós fazemos, teremos esse retorno. E esse retorno, ele vai depender de se essa ação que nós fizemos, ela foi boa ou ela foi ruim. Então, quando a gente se mobiliza para fazer algo por alguém no bem, nós estamos, na verdade, fazendo para nós também. Porque nós vamos ter o retorno dessa ação. Assim como quando nós agimos com o outro, prejudicando-o, trazendo a ele sofrimento, nós vamos ter o retorno disso. Aí vocês vão me dizer, mas eu estou sofrendo e não me lembro de ter feito nada que justifique esse meu sofrimento. Simplesmente não fez nessa vida, mas fez em outras vidas. E na hora que nós estamos prontos para receber essa resposta, para resgatar essa ação equivocada que fizemos em vidas passadas, vem a cobrança, vem a conta. Agora, isso não precisa ser um sofrimento, isso não precisa ser um pesadelo na nossa vida. Porque na medida que a gente vai reencarnando e aproveitando essas encarnações para sermos pessoas melhores, para colocarmos as nossas ações visando o bem, ajudando o próximo, praticando a caridade, tendo bons pensamentos, a gente vai minimizando essa reação. A gente vai diminuindo esse sofrimento, essa cobrança. E a gente pode fazer isso constantemente, sendo pessoas melhores, tornando a nossa vida voltada para o bem. Todos nós temos coisas que podemos compartilhar com o outro.
Quando a gente diz compartilhar, vem sempre na nossa mente materialmente. Não é isso. As pessoas, o ser humano, ele precisa muito mais do que coisas materiais para ser feliz, para se sentir amado. Ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de ajuda. Nós podemos ajudar as pessoas através das palavras, através de abraços, através de sorriso. Nós podemos ajudar as pessoas compartilhando os nossos conhecimentos. Quem não tem um trabalho, alguém que está sempre mais atrasado, ou na escola, que a gente pode ajudar, ao invés de julgar, de dizer, nossa, esse entrou, mas não sabe nada, não aprende nada, só atrapalha aqui no trabalho. Será que não está na hora da gente olhar para esse nosso companheiro de jornada e ver o que nós podemos fazer por ele? Melhorar essa situação? Ninguém fica para trás porque quer estar atrás. Ninguém deixa de fazer porque não quer, a não ser que a pessoa seja preguiçosa. Mas aqui nós vamos tratar de pessoas que necessitam ser ajudadas. Mesmo esse que está no setor preguiça, ele se sente assim porque se sente incapaz. Então ele prefere se esconder no não quero fazer. Sempre que a gente olhar para o outro com amorosidade, com benevolência, nós vamos encontrar uma maneira de ajudá-lo e tirá-lo daquela situação. Então, todos nós temos condições de ajudar o outro, mesmo que não tenhamos condições financeiras. A gente tem o tempo, tem o conhecimento e tem o amor. E com isso, a gente vai apagando, vai diminuindo aquela conta que a gente tem que acertar. Porque as leis divinas, elas não podem ser mudadas. Elas, quando a gente transgride essas leis, é que nós causamos o mal, a nós e ao outro. Mas elas podem nos ajudar na medida que nós nos harmonizamos com o ambiente, com a natureza e com o próximo. A gente movimenta nessa dinâmica o universo a nosso favor. Isso que a gente tem que ter em mente. A outra coisa é essa história dos limites. A liberdade, ela nos foi dada, a liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer que essa liberdade a gente pode usá-la a qualquer modo, ultrapassando os nossos limites. A liberdade, ela deve ser usada com responsabilidade. Porque é essa falta de responsabilidade que vai nos fazer ultrapassar o limite e cometer uma ação equivocada, que nos trará uma reação. Então, nós temos que entender que não é porque nós temos a oportunidade de fazer o que bem entendermos que a gente deve fazê-lo. Tudo tem que ter consciência. Por isso que Deus nos deu a consciência, o que nos diferencia do animal. Nós temos a razão e o coração para agir. Então, nós vamos usar essa liberdade com responsabilidade dentro dos limites que não fira o outro. Tudo que fere o próximo está nos trazendo um sofrimento para essa vida ou para vidas futuras. Porque vamos ter que reparar isso. Tem uma história que ilustra bem isso. Essa história está no livro, acho que é Aprender a Escrever, Aprendendo Escrevendo, do Chico Xavier. No capítulo 20,
Chico retrata o seguinte, que tinha um operário chamado Saturnino, e ele trabalhava numa fábrica e era uma pessoa muito bem querida pelos seus companheiros de trabalho e pelos chefes. Era uma pessoa que se destacava não só no trabalho, como na vida social, como uma pessoa que sempre estava pronto a ajudar e a ser benevolente com o próximo. Um dia, trabalhando na máquina, ele perde um dedo. E os colegas de trabalho ficaram indignados, porque Deus permitiu que aquele homem tão bom, tão caridoso, tão benevolente, perdesse o dedo. Esse operário, ele frequentava um centro espírita e numa reunião íntima foi conversado com ele a respeito disso. Que em encarnações passadas, há muito tempo atrás, um século atrás, ele havia colocado o braço de um escravo dele num engenho de cana. E ele passou muito tempo no plano espiritual, desesperado, vendo aquela cena do sangue do escravo se misturando ao caldo de cana. E ele teve um remorso tão grande, um arrependimento tão grande a respeito disso, que ele ficou atormentado até que ele pede ajuda e ele é ajudado pela espiritualidade amiga. E ele tem a oportunidade de reencarnar. E ele pede que ele reencarne numa família humilde e que ele perca o braço direito dele no trabalho, para resgatar o que ele tinha feito, porque isso o atormentava muito a consciência dele. E ele reencarna e perde um dedo. Por quê? Ele conseguiu, durante todo esse tempo que ele ficou no plano espiritual, ele sofreu primeiro, ele não entendia o que estava acontecendo com ele, quase enlouqueceu ou enlouqueceu, até ele entender que existia Deus na vida dele e pediu perdão e pediu ajuda e foi ajudado. Passou um tempo aprendendo, trabalhando no plano espiritual, ajudando aos próximos, como os irmãos que estão aqui nos ajudam. Quando teve a oportunidade, quando ele estava pronto para reencarnar, ele reencarnou. Tão pronto estava que ele transformou a encarnação dele em luz. Ele era amado porque só fazia o bem, só pensava no próximo, era amado pela família, pelos amigos e pelos colegas de trabalho. Então ele amenizou a reação, o sofrimento, o resgate. Tenham isso em mente. Comecem a trabalhar para ser pessoas melhores. Comecem a agir no bem. Comecem a controlar seus pensamentos e suas ações. Esse capítulo 12, ele trata do amar os inimigos. É isso. Se a gente aprende aqui a perdoar, a gente já está com meio caminho andado. Porque nós transformamos um inimigo num amigo quando perdoamos. E quando a gente é perdoado, igualmente. Então, todas essas nossas ações não ficam impunes. Deus não se vinga. Deus não nos castiga. Ele nos dá a oportunidade de resgatarmos e aprendermos a lição. Como um pai que chama o filho e diz: você não estudou, vai ficar sem sair durante uns meses ou esse ano estudando para recuperar o tempo perdido. Esse pai está sendo mal? Não, ele está educando, ele está salvando o filho de uma situação de liberdade abusiva, sem limite, sem entender que a necessidade e a falta que fará esse estudo para ele.
Então é dentro desse contexto que a gente tem que pensar. Deus é amor, misericórdia. A prova disso está que podemos reencarnar e não existe o inferno. E não existe a punição para sempre. Esse é o recado que eu tinha para vocês hoje. Vamos fazer as nossas vibrações. Vamos unir os nossos pensamentos em sentimentos de amor, vibrando muita luz para o universo, para toda a criação divina. Vamos vibrar luz para o planeta Terra, que Jesus o abrace, levando paz, amor, esperança, fortalecendo fé, ajudando os países em conflito a se perdoarem, a encontrarem a paz. Vibremos pelo nosso Brasil. Vamos visualizando o nosso Brasil com o contorno todo iluminado. A luz do amor, da esperança, da união, do perdão. A luz que fortalece a nossa fé. Vamos vibrando por aqueles que se encontram nos leitos em hospitais, para que o sofrimento seja minimizado. Vibremos também por aqueles que trabalham nos hospitais, para que sejam sustentados, amparados e inspirados. Vibremos por aqueles que se encontram nos cárceres, para que essa luz toque suas mentes e seus corações, mudando os pensamentos e as ações para o bem. Vibremos por aqueles que se encontram nos asilos, orfanatos e nas ruas, que se sentem sozinhos e abandonados, esquecidos, para que sintam-se abraçados por nós, que essas vibrações de luz adentrem, que os faça lembrar de Jesus e que se sintam amados. Vibremos por todos aqueles que deixamos em nossos lares, para que essa luz os abrace, os fortaleça, os ajude em sua caminhada. Que o nosso lar se encha de luz, de amor, de união, perdão e esperança. Que a nossa fé seja fortalecida. Que essa luz retorne a essa sala, nos abraçando, nos fortalecendo, nos ajudando a trilhar o caminho do bem, a seguir o Evangelho de Jesus, que é o nosso farol. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, uma boa noite a todos.